O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Salmo capítulo 28, verso 7. Olá, meu amigo, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais uma manhã. Mais uma manhã nós nos encontramos aqui no posto do nosso dever, adorando ao nosso Criador. Felizes pela noite, pela proteção, pelo sono reparador e pela oportunidade que temos de mais um dia podermos aqui iniciar na presença, na companhia, adorando ao nosso Criador. Queremos aqui relembrar as palavras do salmista Davi, Salmo 28, verso 7, onde ele diz o seguinte: o Senhor é minha força, creia nisso. É o que Ele é para nós a cada manhã, a cada dia. Ele é o nosso escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. É o que nós estamos fazendo nesse momento, louvando, engrandecendo, buscando a presença dele e pedindo para que ele permaneça ao nosso lado no decorrer de todo esse dia. Estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo a Tito, quando ele estava ali em Creta, e nessa manhã convido você a ter a sua Bíblia nas mãos, no capítulo 2, no verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aqui estão os conselhos do apóstolo Paulo a Tito, que estava ali na cidade de Creta, pastoreando aquela igreja. Praticamente o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele dá sequência nas ideias que ele iniciou no capítulo 1. Como você pode ver, o verso 1, ele está dizendo aqui a Tito que ele deveria levar a igreja a viver uma vida piedosa no Senhor. Levar os irmãos a representarem a Cristo nessa terra. Ele praticamente tenta responder uma pergunta silenciosa de um leitor: como é que nós podemos viver essa vida piedosa em Cristo? E no decorrer de todo o capítulo, ele vai respondendo para os seus leitores como é que nós temos condições de viver essa vida piedosa no Senhor. A melhor maneira de repreender aqueles que estão irregular com Deus, ou não estão vivendo uma vida que agrade ao Senhor, é sendo modelo. É buscando ao Senhor, é praticando as verdades, é seguindo aquilo que Deus pede para que nós possamos seguir. Esta é a melhor resposta que nós podemos conceder àqueles que estão vivendo uma vida irregular dentro da igreja e fora da igreja. A teoria do cristianismo, ela só se torna real quando nós a praticamos. Se nós ficarmos apenas a conjugar os verbos que estão na Bíblia e a teologia que está na Bíblia, ela vai se limitar a ficar ali. Mas se nós passarmos a viver e a transpirar as verdades que estão na Bíblia, essas verdades em nossa vida terão um impacto sobre a comunidade e sobre aqueles que estão dentro da igreja. Uma vida temente a Deus requer de fato a observância dos seus preceitos e dos seus mandamentos e das suas orientações. É o que o apóstolo Paulo está dizendo a Tito aqui no capítulo 2, o verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele deixa especificamente bem claro a sã doutrina, o que é sã, o que está correto, o que é perfeito, o que foi deixado por Deus, o que foi prescrito na sua palavra. Esses ensinamentos não podem apenas ser vividos por uma classe de pessoas, jovens, idosos, crianças, adolescentes, homens, mulheres, todos são chamados a viver essas verdades que estão contidas na Bíblia. Vivendo assim, essa igreja, esse movimento profético terá um impacto dentro da igreja e um impacto fora da igreja. De Tito em especial, como está no verso 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. A Tito foi um chamado especial. Paulo faz um chamado a ele aqui para que ele viva essa verdade. Todo líder precisa entender que ele é o padrão para todos os seus liderados. Quer ele queira, quer ele não queira, os seus liderados acabarão espelhando as suas vidas no líder. Estarão esperando que o líder ofereça inspiração para que eles possam seguir.
As suas palavras têm um impacto maior, a sua maneira de viver, de se vestir, de se alimentar, o seu estilo de vida traz um impacto sobre a vida daqueles que ele está liderando. E o apóstolo Paulo, ele agora fala a Tito dizendo: torna-te padrão, como você pode ver, de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. O verso 8, ele continua falando: na linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tenho certeza que todo líder sabe que nós lideramos através da função. É uma influência que nós exercemos sobre as pessoas pela função que nós ocupamos. Todos sabem que aquele que é ancião, que é um pastor, que é um diácono, uma diaconisa, tesoureiro, ele exerce uma liderança sobre aqueles que estão sendo liderados. A outra maneira também de nós liderarmos é pelo conhecimento que temos. Alguém pode ser nomeado para uma função, mas se ele não tiver conhecimento, pouca coisa ele vai conseguir fazer. Mas se ele foi escolhido para uma função, mas se ele tem conhecimento a respeito daquilo que ele está liderando, automaticamente a função com o conhecimento terá um grande impacto sobre os seus liderados. E uma terceira e básica forma de liderar, eu entendo que é uma vida com Deus. Alguém pode ser nomeado para uma função, ele pode ter conhecimento, mas se ele não for um homem que viva as verdades que estão na palavra de Deus, ele pouca influência terá sobre os seus liderados. Ele pode ser escolhido para qualquer função, pode ter conhecimento o máximo possível, pode ser um doutor na área do conhecimento, mas se a sua vida não corresponder à sua fala, ou a sua fala estiver em desarmonia com a sua vida, automaticamente ele vai perder a sua liderança sobre os seus liderados. Entendo que para liderarmos, e é isso que o apóstolo Paulo está aqui convidando, orientando a Tito a viver, é que ele tinha uma função especial chamado por Deus. Ele tinha um chamado por Deus. Ele também tinha conhecimento e Paulo estava contribuindo com esse conhecimento para que ele pudesse liderar. Mas ele não deveria menosprezar a vivência da sã doutrina, porque fazendo isso, ele teria um impacto, uma influência maior sobre a vida daqueles que ele estava liderando. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é o nosso maior penhor. Nós temos a obrigação de segui-lo, servi-lo. Esta é uma atividade que diariamente nós precisamos exercitar espiritualmente. Nós não podemos menosprezar o que Jesus Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. A minha vida precisa se espelhar no amor demonstrado por Jesus Cristo quando morreu por mim. O apóstolo Pedro, no seu livro, na primeira carta, 1 Pedro capítulo 2, o verso 21, ele diz: Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Nós, como cristãos, precisamos entender que nós somos chamados por Deus a viver essas verdades. Seguir o exemplo de Cristo, representar o Senhor em todas as coisas nessa terra. Se nós olharmos para Cristo e vermos que ainda nós estamos distantes do que Cristo viveu nessa terra, nós temos que nos submeter ao Senhor e falar: Senhor, já não sou eu mais que vive, mas viva em mim as verdades que um dia foram levantadas na cruz do Calvário. A verdade do amor, a verdade do perdão, a verdade da humildade, a verdade da renúncia pessoal para viver o que o Pai esperava que Cristo pudesse viver, a verdade de amar aos pecadores, aqueles que estão perdidos, são verdades que nós precisamos olhar para a nossa vida e nos espelharmos na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu por amar demais seres perdidos. Nós temos dificuldades em sofrer por aqueles que também estão perdidos nesse mundo. Não estamos acostumados a passar por sofrimento. Nós logo lamentamos e clamamos a Deus que nos liberte quando passamos pelo vale da sombra da morte. Mas nós não podemos nos esquecer que esta foi uma via que Jesus trilhou sozinho. Os seus discípulos lhe abandonaram. E entendo que nos dias em que nós vivemos, nós precisamos ser coparticipantes do sofrimento de Cristo também nessa terra. A inspiração, a palavra de Deus, e eu entendo que o centro do capítulo 2, o texto, o versículo âmago do capítulo 2,
está no verso 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Na plenitude do tempo, Jesus Cristo veio a essa terra. E nós passamos a conhecer que o nosso Deus é extremamente gracioso para com a raça humana, uma raça indigna, uma raça imerecedora, uma raça egoísta, mas Jesus Cristo veio a essa terra e se entregou por cada um de nós. O apóstolo Paulo, caminhando no caminho de Damasco, montado no seu cavalo, no caminho de Damasco, caiu, e foi ali quando então caiu, foi necessário que ficasse cego para conseguir enxergar as verdades da graça. Era restritamente rigoroso em seguir a letra da lei, ao ponto de tirar a vida das pessoas pensando que fazendo isso estava cumprindo a lei de Deus. Mas agora, quando se encontra com Jesus Cristo, a graça é abundante sobre a sua vida. Paulo se transforma do apóstolo dos gentios. As suas palavras ecoam até os nossos ouvidos nos dias atuais. Ele mesmo escreve no livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo permanecia em Cristo, buscava a Cristo a cada manhã, se relacionava com o Mestre. Jesus era o alvo da sua caminhada, era o centro da sua vida. Ele já não mais queria viver, ele queria que Cristo vivesse a sua vida. Ele queria que a cada dia o seu eu fosse crucificado e Cristo ressurgisse no seu coração a cada manhã. E entendo, amigo, que esta é a proposta do Evangelho para aqueles que querem ser reavivados nos dias atuais. Se é o seu desejo a cada dia ser reavivado pela palavra do Senhor, você e eu precisamos nos submeter a essas verdades da Bíblia, esta vontade do Senhor. Este é o sonho de Deus para a vida de todo cristão. Convido você nessa manhã a voltar ao Senhor, a fechar os seus olhos, se é possível você fazer isso, e nós possamos juntos nesse momento buscar a Deus para que Ele nos tome nas suas mãos e nos conceda forças para que nós possamos viver o ideal do Senhor nessa terra. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nos conceda forças a cada dia a vivermos o Teu ideal. Nos toma nas Tuas mãos. Abençoa a nossa família. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre nós Ele levante a sua face e nos conceda a sua paz. É o meu desejo nessa manhã, em nome de Jesus.